Olá pessoal, quinta e última aula sobre pena privativa de liberdade. Desde a aula passada a gente iniciou debatendo aí os temas da dosimetria. Falei para vocês que o Brasil adotou ali o sistema defendido pelo professor Nelson Hungria. Nós temos então um critério trifásico de aplicação da pena privativa de liberdade. Cuidado, porque é bifásico lá na pena de multa. Então cuidado com aquelas pegadinhas. A pena no Brasil será aplicada sempre com base no critério trifásico. Errado, o bifásico se aplica lá na pena de multa. Quantidade de dias multas, depois valor da dia multa, encerrou aí a, o cálculo, né, da aplicação da pena de multa. Privativa de liberdade são 3 fases. E aí eu iniciei com vocês, na aula passada, a questão da primeira fase da pena, que é o estabelecimento da pena base. Em tese, vai se olhar as chamadas circunstâncias judiciais, tá? São 8. Eu peço que vocês tentem não decorar, mas memorizar, tá? Tem umas que são muito perto umas das outras. Cuidado, porque eu só posso utilizar para prejudicar essa circunstância no que tange a pena base se não for elementar do tipo, se não for causa de agravante ou atenuante, ou se não for ali um caso de aumento da pena, tá? Ou diminuição, mas na verdade é agravante ou aumento. Atenuante ia facilitar lá a vida do cidadão, tá? Então, cuidado. Falei inclusive da crítica doutrinária de que se for estabelecendo a pena base, a pena, na verdade, a pena base no mínimo, o juiz não precisaria justificar, porque não haveria prejuízo para o réu. Mas e o prejuízo para a sociedade? A gente já falou das duas primeiras circunstâncias. Quais sejam? Não custa nada lembrar para vocês a questão da culpabilidade, que é o primeiro, e o segundo, que são dos antecedentes. Cuidado aí para que não haja bis in idem entre os antecedentes e a reincidência, tá? E a gente encerrou a aula passada falando de quanto tempo que permanece lá na ficha do cidadão, basicamente 5 anos, encerrada ali a pretensão punitiva do Estado por aquele crime já prescrito, tá? Já encerrado. E aí, professor, vamos lá. Terceira circunstância é a conduta social. Então, são os antecedentes sociais, o estilo de vida do agente perante a sociedade e sua família. Então, deve ser acompanhado por setores técnicos do Poder Judiciário, como psicólogos e o serviço social. E existem coisas que não se apagam. Então, por exemplo, a questão do direito ao esquecimento, que o STF já entendeu que não é viável. Quem foi vítima não esquece. E aí, galera, é basicamente é, nos antecedentes é a conduta criminal. Mas, como eu falei para vocês, tem um sujeito lá que se comporta mal perante a sociedade, faz coisas que a sociedade não atura, mas que não são crimes. Tá, eu não posso usar como antecedentes, mas pode usar para aumentar a pena base como má conduta social. Outra coisa, pessoal, o comportamento da vítima. Vocês estão notando que eu não vou discutir exatamente todas as circunstâncias, tá? Mas aquelas que são mais polêmicas. Motivo, tem muito que falar sobre ele. Então, o último previsto lá no artigo 59 é a questão do comportamento da vítima. E aí, professor, é uma atitude da vítima que pode provocar ou facilitar a prática de um crime. Muito se estuda desse comportamento na chamada vitimologia, que faz parte da criminologia, um estudo bem interessante. Nunca pode ser desfavorável ao réu, tá? A pena base nunca poderia ser aplicada em sua maneira máxima, tendo em vista aí a questão do comportamento da vítima. Galera, existe ainda uma certa polêmica, principalmente ali dá para se notar com o crime de estupro. Ah, estuprou porque a cidadã estava com roupas insinuantes. Galera, pelo amor de Deus, né? Então, esse tipo de comportamento eu não posso dizer que a vítima pediu para sofrer pena. Não, ou sofrer o crime de jeito nenhum. Então, críticas se fazem também ao comportamento da vítima, no intuito de dizer que existem sim situações em que a vítima favorece o cometimento do crime pela sua atuação perante o criminoso. Então, nessas circunstâncias, o criminoso não pode ser duplamente prejudicado. Às vezes é uma situação ali de uma legítima defesa putativa, sei lá, tá pensando que está se defendendo, ou
um excesso ali numa legítima defesa, ele vai responder. É crime o que ele está fazendo, tá? Ele vai ser apenado. A gente está calculando a pena base. O que eu não posso dizer é que, dentro de um crime que ele cometeu, ele já vai pegar a pena máxima logo na primeira fase, por conta da vítima. Não. Quando eu meço aqui a conduta da pena base, ou quantum de pena base, melhor dizendo, eu não posso prejudicar o cidadão com base meramente no comportamento que lhe é alheio, lhe é externo. Então, eu não estaria medindo ali a individualização da pena, tá? E aí a gente chega na segunda fase, com as atenuantes e as agravantes. Não tem muita coisa para falar aí para vocês, mas vamos lá. Primeiro se aplicam as atenuantes, depois as agravantes, tá? Para os fins de cálculo. Podem ser genéricas ou específicas. Específicas ela tá lá ou no grupo de crime ou no tipo específico, tá? Então, se aumenta ou é situação agravante se cometido nessas circunstâncias, tá? Atenuantes ou agravantes genéricas são previstas na parte geral do Código Penal e são aplicáveis aos crimes em geral, tá? Atenuantes específicas estão na parte especial do Código e na legislação extravagante aplicáveis a determinados crimes. Exemplo com a lei dos crimes de trânsito, a lei de crimes ambientais, etc, etc. Galera, as agravantes genéricas estão no artigo 61 e 62 do Código Penal, tá? É um rol taxativo. Por quê, professor? Porque eu não posso permitir ali uma interpretação analógica, uma analogia em Malam Partem, tá? Então, eu não posso aceitar um agravante que não seja do rol previsto na lei, ou genérico, tá? Ou especial. A aplicação é compulsória. O juiz não tem que dizer, eu não sei se eu aplico. Bichinho, a pena base dele já está abaixo. Se eu botar aqui um agravante, aí piora. Mas, coitado. Galera, pelo amor de Deus. Se tem, então tem que aplicar, tá? Se cometeu o crime usando também de uma circunstância agravante, se aplique agravante. Salvo quando aquela circunstância é uma elementar do crime. Claro, se sem aquela circunstância não haveria... Então, por exemplo, dirigir embriagado é elementar do crime. A embriaguez voluntária pré-ordenada é um agravante genérica. Okay. Cuidado, pessoal, que não é qualquer bebida que você já está cometendo crime. Vocês sabem, tem um teor alcoólico lá que vai ser feita a dosagem com base no Código de Trânsito, tá? Beleza, professor. Então, se eu já estou julgando lá, se eu indiciei ele, fiz a denúncia, eu, o Ministério Público, denunciei com base num crime de embriaguez ao volante, eu não posso depois pedir ali que aumente em 1/6 porque ele estava com embriaguez pré-ordenada. Não posso, porque já faz parte da elementar, tá? Evitar o bis in idem. E as atenuantes, professor, as atenuantes genéricas estão lá no 65 e 66, tá? É um rol exemplificativo. Professor, mas olha a covardia, um é taxativo, o outro é exemplificativo. Galera, porque em favor do criminoso existe lá o indúbio pro réu, né? Então, o que for possível para beneficiar a situação dele, o nosso Código Penal vai agir nesse sentido, vai permitir. Então, artigo 66, o caput lá infindo, tem as atenuantes inominadas, ou as atenuantes de clemência, também são de aplicação compulsória, salvo quando constituir elementar do crime, tá? Como a figura privilegiada lá no tráfico de entorpecentes, por exemplo. Professor, qual é o percentual? Pois é, o Código Penal não definiu. Então, foi a jurisprudência lá na AP 470 que o STF, então, decidiu que seria de 1/6 da pena base, que é o menor percentual utilizado como aumento ou diminuição, tá? Mais do que isso, só o legislador poderia determinar, principalmente para as agravantes. A pena também não pode ir além dos limites legais. Então, galera, primeira fase, tem que respeitar a pena máxima e a mínima. Ok, vou para a segunda fase. Eu também tenho que respeitar um limite entre pena máxima e mínima.
tá? E aí, professor? E aí, galera, que se eu tenho concursos de agravantes e as atenuantes, a regra é a compensação, tá? Cuidado, cuidado, porque o artigo 67 fala em circunstâncias preponderantes. Quando fala ali em motivos determinantes, personalidade do agente e reincidência. Peço, por gentileza, a leitura cautelosa do artigo 67. A circunstância preponderante neutraliza a contrária e aumenta ou diminui um pouco mais, tá? Da pena base. No passado, a minoridade relativa era uma circunstância preponderante por excelência, tá? Ultrapassava as demais preponderantes. Então, quer dizer basicamente o seguinte, pessoal. Eu tenho uma circunstância que aumenta a pena e uma que diminui. Beleza. Se os dois são um sexto, eu anulo os dois. Fica zero, é o 0 a 0. Vai para a terceira fase a mesma pena base. Agora, o artigo 67 lista circunstâncias que devem se sobrepor. Nessas que devem se sobrepor, então eu não vou aumentar em um sexto, eu não vou diminuir em um sexto, porque eu estou compensando ali com uma outra agravante e um atenuante. Mas eu ainda trago algum resquício, desde que não superior a um sexto, tá? Se eu tenho um concurso entre agravantes e atenuantes, então, no caso específico, eu tenho uma reincidência de confissão, uma reincidência, né? Que aumentaria ali em um sexto, mais uma confissão espontânea. Cuidado, ó, a STF tem jurisprudência no intuito de dizer que se houve confissão espontânea no crime de tráfico, então eu precisaria admitir, eu não, o réu, né? Precisaria admitir que estava traficando. E não pode, para usar aqui o benefício da confissão espontânea, simplesmente dizer que era para uso, tá? Se ele for condenado como traficante. As duas são preponderantes. Então, o STF diz que a reincidência prevalece sobre a confissão espontânea. Para o STJ, elas se equivalem, de modo que uma neutraliza a outra. Eu acompanharia lá o voto do STJ, mas se você vai fazer prova e concurso, cuidado com a posição do STF. Galera, eu nem vou fazer partição em blocos, porque a gente vai terminar a aula em mais 3 slidezinhos, tá? Então, peço aí a paciência de vocês, vai ficar um bloco um pouquinho maior, mas aí a gente encerra a aula 5 com menos tempo, mas encerrando o conteúdo. Vamos lá. Terceira fase são as causas de diminuição e de aumento da pena. Diminuição, também chamada de minorante, causa de aumento, também chamada de majorante. Podem ser também genéricas ou específicas. Genéricas estão lá na parte geral do código, como por exemplo a tentativa. Específicas estão previstas lá para um tipo penal específico ou um grupo de crimes, ou lá na legislação penal extravagante, tá? Genéricas previstas no Código Penal, específicas contidas na parte especial, legislação extravagante, como falei para vocês. Previstas por legislador sempre com uma quantidade fixa para cada uma delas. Pode ser de um sexto, pode ser de um terço, pode ser de 2/3. Lembrando que o mínimo que está previsto na lei é de um sexto, e por isso que os tribunais superiores entendem que agravantes e atenuantes não podem ser mais do que isso, tá? Fases. Caso de aumento e diminuição, cuidado, havendo mais de uma majorante, a segunda será aplicada sobre a pena da segunda fase ou sobre a pena já aumentada. Galera, doutrina fala aí do sistema de juros sobre juros. A segunda pena do aumento incide sobre a segunda pena de aumento, não, causa, professor. Segunda causa de aumento incide sobre a pena já aumentada. Seria esse sistema dos juros sobre juros. Para as defensorias públicas defender que sob a pena advinda da segunda fase, sem a primeira majorante, tá? Que é isso, professor? Então vamos supor que tem duas causas de aumento. Tá? Noturno, sei lá no ambiental foi cometido contra a unidade de conservação. Ou então é feito uma caça que é feita profissionalmente, triplica a pena, tá? Então, professor, vamos lá, vamos supor que eu vou aplicar o 3x mais um aumento de 1/3 da pena. Beleza, professor. Sei lá, foi cometido modo noturno. Tá, a pena lá seria de 2 anos. Chegou aqui da segunda fase.
Então, 2 anos. Eu pegaria aqui, ó, 3 vezes 2 seriam 6. 1/3 de 2 seria o quê? 9 meses, mais ou menos. Arredondando aí. Tá. Então, quando eu for chegar no quanto final da pena, eu vou pegar 2, que é a pena que chegou da segunda fase, mais 6, mais 9 meses. Então, seriam 8 anos e 9 meses. Tá. No juros sobre juros, eu tenho o seguinte. Eu pego aqui 2, aí eu multiplico lá por 1/3. Eu já teria 1/3, professor. Teria aqui mais ou menos que 2 anos e 9 meses. Aí eu multiplico por 3. Agora eu vou ter uma pena de 6 anos, 27 meses. Não, 3 vezes 9, professor. 27, tá? 27 dividido por 12 dá, Maria, 2 anos e 3 meses. Tá. Então teria 8 anos e 3 meses. Aqui eu teria quanto mesmo que eu disse para vocês? 6 anos e 9 meses, né? E aqui eu teria 8 anos. Olha como faz diferença. Então, cuidado. Se você vai defender seu cliente, você mande que calcule sempre com base na pena que veio da segunda fase. E não com base no juros sobre juros, tá? Mesmo raciocínio se aplica para as minorantes. Inclusive para se evitar uma pena zero. Ou uma pena negativa. Então, juros sobre juros evitaria uma pena negativa. Dessa outra maneira, não. Tá? As causas que mais aumentam ou mais diminuem devem ser aplicadas antes, no caso concurso. Até dei um exemplo errado para vocês. Então, primeiro eu multiplico o que tem mais para depois por menos. Mas mesmo assim ia dar uma pena maior aqui, tá, pessoal? É a mesma coisa com as majorantes e minorantes. Galera, para encerrar, causas de aumento na parte geral. Artigo 29, parágrafo 2º, previsibilidade de resultado mais grave. Artigo 70 fala do concurso formal. 71 fala do crime continuado. Diminuição. Artigo 14, a tentativa. O 21, que é o erro sob a ilicitude do fato. E o 29, que é a participação de menor importância. Eu lembro a vocês que nessa terceira fase é possível que a pena seja a mais ou a menos. A mais do que o máximo, a menos do que o mínimo, tá? Então vamos supor que um crime de homicídio que tem lá de 6 a 20 anos, beleza. Vamos supor que o cidadão não tem nada lá a favor dele, mas tem muitas causas de aumento da pena. Vamos chegar aqui na pena base, ele chegou lá com 15 anos. Depois, na segunda fase, vamos supor que tenha se anulado lá algumas majorantes e minorantes. Majorante não, professor. Agravante e atenuante. Ok? Então, somos 0 da segunda fase, mais as causas de aumento aqui. Vamos supor que ele teve uma causa de aumento de 2/3. 2/3 de 15 é 10. Vai para 25 anos. Pode, professor? Pode. Tranquilamente. Galera, com isso, encerro o nosso conteúdo. Agradeço a atenção de cada um de vocês que participou aí da nossa aula. Fico à disposição. Foram aí 4 aulas, cada uma com a média de 1 hora, mais uma hora de 20 minutinhos. E é isso. Fico à disposição. Bons estudos, boa prova e até a vida profissional aí. A gente se encontrar, se Deus quiser. Saudações.